Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Galera, parece que o nosso presidente aí, nosso futuro presidente, né, conseguiu escutar a gente, hein? Enfim, deu uma entrevista hoje. Acabei de acompanhar a entrevista, ele deu na parte da tarde, né, que eu não consegui assistir. Foi no canal Sport TV, pro programa do André Rizek. Uma ótima entrevista, viu, gente? Vou cravar aqui o que ele falou muito nessa entrevista, que foi paciência. Paciência para a torcida do Corinthians, que ele vai montar um time forte, um time competitivo. Então, eu vou dar essa paciência que ele tá falando. Eu vou parar de vir aqui cobrar algumas coisas, até porque ele não pode fazer nada. Como ele falou, como ele cravou muito bem. Dia 2 que ele vai assumir e que a torcida corintiana pode ficar tranquila que ele vai fazer um time competitivo, que é isso que o corintiano quer. O corintiano está cansado de time bundão, de time amarelão, de diretoria incompetente, de diretoria sem planejamento. Pelas falas dele, principalmente, ele é um cara que parece que está trabalhando e trabalhando muito nos bastidores. Eu espero que realmente tudo isso concretize. Porque assim, é um cara que, para falar, para expressar, é um cara muito bom, ao contrário daquele banana do Willian Monteiro Alves que não sabia fazer nada, né? Nem se expressar o cara sabia. Esse já não, esse sabe se expressar, sabe falar, sabe qual que é as ideias que ele fala, engrandece o Corinthians, engrandece demais, que é isso que tem que ser feito. Sempre um cara da presidência do Corinthians tem que colocar o clube no maior topo, porque o Corinthians é gigantesco, a marca Corinthians é gigante, e é isso que o Augusto Melo sempre faz nas entrevistas dele. Ele enaltece o Esporte Clube Corinthians Paulista, que é maior que tudo. Que é maior que tudo. Que diretoria, que torcedor, que jogador, maior que tudo. O Esporte Clube Corinthians Paulista é o que faz com que a gente esteja aqui. É o nosso amor pelo esse clube. Então, assim, eu gostei bastante dessa entrevista que ele deu. Achei que ele foi muito sincero. Vou abordar alguns pontos que ele falou nessa entrevista. Ponto principal, que foi a primeira pergunta do Rizek, que é todo mundo quer saber, que é o Gabigol. O Gabigol, ele foi bem específico em falar. Ele tem interesse em contar com o jogador em 2024, sabe que é muito difícil a negociação, mas vai entrar em negociação tanto com ele quanto com o Flamengo, vai entrar em contato, vai tentar contratar o jogador. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é uma contratação muito difícil, envolve muito dinheiro por trás de um jogador desse. Mas ele falou que vai tentar, porque é isso que o Corinthians tem que fazer. Tem que tentar pelo menos contratar grandes jogadores. Não só grandes jogadores, estrelas, caras que já são ídolo. Tem que também procurar. O Cifute do Corinthians, que é onde faz a pesquisa de jogadores, que já foi muito importante no clube há uns anos atrás, ele quer voltar com esse Cifute. Ele quer voltar com essa análise de jogadores, que era muito importante e estava horrorosa nos últimos anos. Então, ele falou disso do Gabigol. E vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar. Ele vai pra cima do Gabigol, ele vai tentar contratar o Gabigol. Se vai conseguir, ninguém sabe, né, gente? Falou que o Gabigol precisa de novos ares, que o Gabigol já deu uma entrevista falando que gosta da torcida do Corinthians, que se sentiria bem jogando no Corinthians. Então, assim, é um namoro que tá surgindo aí, vamos ver. Foi o que o nosso futuro presidente falou. Falou da venda do Gabriel Moscardo, que o método de venda... É que assim... O valor que estão falando, que está surgindo, não é esses. A gente não sabe se é esses valores concretos, tá, gente? É o que está saindo na mídia, que são 22 milhões de euros. É uma baita de uma grana, 117 milhões de reais. Uma baita de uma grana, gente. Eu acho que é uma das maiores vendas da história do Corinthians de jogador, comparando com a do Pedrinho, que foi uma venda absurda. Só que, o que ele falou também, eu entendi o lado dele. Apesar de ser uma baita de uma grana. Ele não vai fazer esses negócios que foram feitos com essa atual diretoria, né? De pegar jogadores da base que não tiveram praticamente nenhum ano de profissional e já vendeu os jogadores. E eu concordo com ele. Sabe por quê? O Moscardo está sendo vendido agora por praticamente 6 meses que ele jogou no profissional por 22 milhões de euros. Se caso, lógico, a gente tem que pensar nessa hipótese também, ele não tenha nenhuma lesão, ele consiga fazer um ano inteiro, esse ano que a gente espera que seja promissor, com jogadores novos, com jogadores onde tem a característica do Corinthians, ele entrando nesse jogo, ele pode se valorizar e valorizar muito mais, ele pode valer 25 milhões, 30 milhões no final do ano. E é esse o pensamento dele. O jogador não deu tempo nem de se valorizar.
Ele tá sendo vendido por esse valor porque a Europa, principalmente o Paris Saint-Germain, acha que esse garoto vai ser um garoto muito promissor. Eu também acho, eu sempre falei isso pra vocês. Ele oscilou em alguns jogos esse ano? Oscilou. Mas é um garoto jovem. E ele tem um baita de um potencial. E foi o que os europeus viram nele. Inclusive até o Barcelona estava tentando conversa, mas parece que o Barcelona saiu e o Paris Saint-Germain que vai oferecer essa bolada pro Corinthians. Então assim, essa venda que o Corinthians da atual diretoria tá fazendo, porque tá querendo dinheiro, que eu já falei, eu não sei o porquê, tanto desespero, não sei se tá devendo pros outros, e precisa dessa grana para pagar, ele não vai fazer mais isso. Ele vai deixar o jogador, principalmente da base, ter mais tempo de casa. Pra se valorizar ainda mais, que o Corinthians é uma baita de uma vitrine. Ele cravou isso muito bem também. O Corinthians é uma baita de uma vitrine. É impressionante. Eu sempre venho falando isso pra vocês. O Corinthians, a maioria os últimos treinadores da seleção brasileira, quase todos foram do Corinthians. Jogador que vai pra seleção brasileira tem bastante do Corinthians. Então tem uma visibilidade legal, o Corinthians. O problema é que não sabe fazer negócio, não sabe vender, não sabe comprar, não sabe fazer... A marca Corinthians tem uma grande visibilidade. Essa é a grande verdade. Então ele provavelmente vai ter essa negociação, vai ser vendido o Moscardo, inclusive até porque tá essa atual diretoria, vai ser fechada antes, parece que ele até falou ou entre amanhã e sexta-feira, que parece que vai vir essa proposta e o Corinthians vai acabar vendendo o menino, que ele falou inclusive que já tá até com a cabeça fora do Corinthians. Ele falou também do Lucas Veríssimo, que já foi feita a proposta pro Benfica. O Benfica acho que parece que já aceitou os valores e que parece que vai ter um final feliz pro Corinthians. Ele explicou um negócio muito legal também dessa porcaria dessa atual diretoria, porque quando o Corinthians pega ele de empréstimo, se o Corinthians já tivesse colocado uma cláusula de compra, provavelmente o Corinthians pagaria metade do que o Corinthians está pagando hoje, porque o Corinthians está negociando. Se tivesse uma cláusula ali no empréstimo, porque ali o Lucas Veríssimo voltando pro Corinthians era uma interrogação, porque ele estava machucado. Ninguém sabia que ele ia jogar dessa maneira. Se contou com ele no empréstimo, se faz uma cláusula ali com propriedade de compra, com prioridade de... Desculpa, gente. Com prioridade de compra, com valor estipulado, o Corinthians ia pagar metade do valor que tá pagando agora, porque tá tendo que negociar. E hoje, o Lucas Veríssimo, ele tá no... Não vou falar no auge, mas se valorizou bastante jogando a bola que jogou no Corinthians. Então o Benfica também não é trouxa. Hoje o Corinthians provavelmente vai pagar 8 milhões de euros pelo Veríssimo. Se tivesse uma cláusula, provavelmente pagaria 4 milhões de euros. Por essa vagabundagem dessa diretoria aí que não sabia fazer nada. Do Willian Monteiro Alves, não sabia fazer negócio, não sabia fazer nada. Esse incompetente. Mas tá quase certo que já tá tudo certo. Por isso, provavelmente, com o Lucas Veríssimo vai ter um final feliz. Falou também um negócio muito interessante sobre Robert Renan, hein, gente? Muito interessante. E eu aperto a mão dele sobre isso, cara. Os caras queriam deixar... Eu já até falei num vídeo, quando não deu certo, do Robert Renan, que o Zenit queria emprestar pro Corinthians por 6 meses. Depois o outro clube que ia comprar ele ia pegar. O Corinthians ia ficar com ele até julho no máximo. Pra que o Corinthians ia fazer isso? Pra servir como vitrine e depois despachar o moleque? O que o Corinthians ia ganhar com isso? Tá certíssimo. Certíssimo de não querer fazer essa negociação. Tá perfeito. O Corinthians não vai ser mais essa bagunça. O Corinthians vai ser o que o corintiano quer. O que o corintiano precisa. O Corinthians precisa ter alma, cara. O Corinthians precisa ter garra. O Corinthians precisa ter coração. Quem tá gerindo lá precisa ter esse sentimento. E nisso agora, principalmente nessa entrevista e na campanha dele, a gente tá vendo que tem sentimento. Então tem que colocar em prática. E eu acho que ele vai colocar em prática. E eu acho que ele já está colocando em prática. Entendeu? Então, eu acho que foi esses pontos que ele falou. Acho que esses são os pontos mais importantes, né? Que é o Moscardo, o Gabigol, o Veríssimo, o Robert Renan e a instituição Corinthians, cara, que ele colocou lá em cima, acima de tudo. Que tem que ser sempre assim. Então, gostei bastante dessa entrevista. Vou parar de ficar angustiado. Vou ter um pouquinho mais de paciência. Vou esperar até dia 2. Não pra fazer vídeo, viu, gente? Vou vindo aqui falando com vocês, fazendo vídeo e tal. Mas vou ficar mais tranquilo agora. O que eu queria era isso. Eu pedi aqui nos vídeos. Augusto, aparece pra dar uma entrevista. Pra deixar a gente mais tranquilo. E você conseguiu me deixar mais tranquilo, cara.
Eu tô mais tranquilo, vou esperar até dia 2, quando você tiver posse, e vou confiar em você. E tamo junto, Augusto, beleza? Se tiver que cobrar, a gente vai vir aqui cobrar também. Mas agora é total apoio ao Augusto Melo. Beleza, rapaziada? É isso aí, não deixe de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!